Fiz 10 minutos rindo aqui. Ah, passar crise de riso agora, né? Então, vamos embora. Bom, gente, falando então sobre. Hoje está o nosso encontro dia 11 de fevereiro, né? De 2025, são 7h09. A gente está começando um pouquinho atrasado, bem atrasado, na verdade, né? E aí hoje a gente vai falar um bocado sobre ruptura de aliança. Então, vamos lá. É, Deixa eu só pegar aqui até onde a gente vai. Hoje é a página 119, aí a gente vai no nosso planejamento até a página 125. Então, né? Então tá, são uns poucos. Mas assim, a gente separou poucas páginas aqui exatamente por um motivo especial, porque a ruptura de aliança é um dos eventos ali que figura, na verdade, como o segundo ponto da hierarquia de alvos de tratamento. Então não é uma coisa trivial, né? Não é uma coisa que a gente simplesmente foca na eventualidade, né, do que Professor, ela significa. Oi, eu não sei diga. se é só aqui, mas eu acho que o áudio está muito baixo. Eu não sei se a galera tá percebendo assim também ou se é problema daqui, o Todo mundo microfone. áudio baixo? Todo mundo tá baixo ou não? Não, não, o senhor tá falando. Eu não sei se o microfone do senhor tá baixo, tá com pouca sensibilidade. Eu não sei também se o problema pode ser aqui. Não, isso eu entendi, mas assim, tá baixo para vocês? É que tá sempre assim. É, eu não notei diferença. Ele parece um pouco Eu abafado. também. Eu acho que seria pelo abafado. Mas quando o Rodrigo fala, o áudio é mais alto, com certeza. Vamos lá, eu vou desistir de usar o meu fone de ouvido então. Melhorou? Não sinto muita diferença. Eu acho que assim fica com um pouco de eco. Então, assim, o pessoal Peraí. se manifeste aí também para. Eu acho que eu preferia como estava antes. E agora, como é que tá? Não. Agora, para mim, agora tá com eco. Piorou. E agora? Mais E baixo, mas acho que se a gente levanta aqui o volume próprio, já fica suficiente. será que eu consigo aqui? Só um segundo. Tá. Eu já sei que no nosso próximo encontro eu vou ter que reativar um microfone externo aqui, porque senão a gente não sai do lugar. Eu vou falar um pouquinho mais alto hoje aqui mesmo, então. Tudo bem. Eu vou, porque assim, realmente é um problema crônico aqui do meu fone de ouvido que assim, eu não sei o que que acontece que o pessoal da Samsung, eu não sei se eles criam um sistema de para abafar ruído de um lado, né? E aí de outro, o próprio Zoom também começa a fazer abafar essa coisa de abafar ruído, então assim, nada acaba ajudando no processo. Se eu começar a falar muito baixo, vocês me alertam, mas nesse tom de voz tá bom? Tá, então assim, eu vou tentar. Eu tô falando num tom meio gritado, mas assim, não tem. Vamos tocando a nossa história. Então, pessoal, olha só. Quando a gente fala de ruptura de aliança, a gente fala de um ponto, né, da hierarquia de alvos de tratamento, que é o nosso desafio imediato, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos comportamentos que representam risco à vida, a gente fala de um problema que acaba sendo prioritário, né? Que foi o que a gente falou um bocado, por exemplo, no nosso último encontro. Quando a gente fala sobre ruptura de aliança, a gente fala do segundo alvo nessa hierarquia, ou seja, se não tem nenhum comportamento de ameaça à vida, a gente tem que verificar se na sessão existe então algum tipo de evento relacionado à ruptura de aliança, tá? Como próximo alvo, e aí a gente vai lidar com isso. A ruptura de aliança, mais uma vez, ela é um desses momentos da terapia, né? Que desafia a nossa ideia, porque, por exemplo, hoje eu estava até conversando um pouco com a Juliana sobre a ideia de vazamento emocional, né? Porque normalmente se fala muito sobre vazamento emocional como a desregulação emocional do supercontrolado. Só que isso pode trazer a impressão errada. Por quê? Vazamento emocional, ele fala, na verdade, sempre que uma pessoa sinaliza mais do que ela intencionava, mais do que ela desejava,
ou acreditar-se ali confortável de alguma forma para aquele contexto relacional. Então, assim, isso por si só vai ser considerado vazamento emocional. Porque é como se fosse assim, imagina uma pessoa que sempre está acostumada a encobrir, na verdade, um tipo de reação e ela solta um sorriso meio que do ladrão ali, né? Um sorriso meio irônico. Então, o famoso Schadenfreude ali de quando ele está vendo uma pessoa em sofrimento, ele demonstra felicidade ali. Então, assim, o vazamento emocional ele vai falar um bocado sobre isso. E por que que eu estou trazendo vazamento emocional? Porque muitas vezes alguma coisa pode acontecer também na ruptura de aliança na forma de um vazamento emocional com o terapeuta. Por quê? A ruptura de aliança, quando vocês pegam ali a sessão para dar uma leve lida, né? Ela vai trazer dois temas principais. Um, que é quando o cliente se sente mal compreendido. E dois, quando o cliente experimenta o tratamento como uma coisa que não é relevante aos seus problemas únicos. Só que o que acontece? Isso vai aparecer de que forma? Né? Isso pode aparecer de várias formas. Eu acho que assim, quando o cliente ele fala disso de uma forma direta, eu acho que até assim, é um grande boom, assim, uau, que bom que estou fazendo isso. Porque assim, é um sinal que está convidando, na verdade, para um momento ali de confronto, então de falar sobre dificuldades, né? E são pessoas que não são tão acostumadas com esse processo, por exemplo. Então, de fato, a gente pode perceber isso dentro da própria sinalização social que pode aparecer também na forma de um vazamento. Que eu considero assim que um vazamento pode ser muito bem um comportamento monossilábico, né? Do cliente começar a estar ali, por exemplo, respondendo com uma palavra só. Ou então fazer meio que a própria expressão de pedra, qualquer outra coisa, na verdade, que começa a representar ali que, olha, a dinâmica mudou. Tanto que no livro ele descreve como se fosse assim, olha só, repara que o ritmo da conversa mudou. Não é só o comportamento monossilábico, mas assim, transitaram de um momento da terapia, né? Em que o cliente ele pode achar ridículo falar, por exemplo, da mente flexível deep, que fala sobre o que, por exemplo, essa habilidade? Ela fala sobre a gente diferenciar as nossas sinalizações, né, sobre face, né, que é o contato visual na verdade, né, que são as emoções de sobrevivência. Fala também sobre a questão de postura, que reflete status, e toque, que fala sobre intimidade. E aí você nota que quando você está comentando um pouco dessa habilidade, né, o cliente começa a ficar aqui assim, tá, não, e aí? E, e assim, não precisa ser uma coisa também gritante, muitas vezes não vai ser uma coisa mega gritante. Mas quando isso acontece e você nota que mudou o ritmo do cliente acompanhar, por exemplo, a sessão, é muito interessante vocês, claro, assim, aí é o padrão do protocolo de ruptura de aliança. A gente não interfere logo de cara, por exemplo, com o comportamento de ruptura de aliança. Existe aquela ideia que a gente já comentou antes, né, do indúbio pro réu, eu diria, né? Da gente dar o benefício da dúvida. Eles falam, na verdade, do conceito formal de benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? A gente permite que o comportamento seja confirmado. Até, por exemplo, para a gente não criar também uma urgência em volta de determinados tipos de comportamentos, isso sinaliza meio que como é que posso dizer? Sinaliza uma relação muito genuína, né? Fica uma coisa assim meio microgerenciamento de expressões e comunicações. Então, agora você está agora você está chateado. Não, não tô, não. Agora você está chateado. Não, agora ainda não. Agora você está chateado. Porra, agora eu tô. Né? Então, assim, a gente tem que evitar um pouco a confusão entre o que a gente está reparando na sinalização social versus o que é um microgerenciamento de relacionamento. Isso é uma coisa muito importante. E aí, nessas horas, né, a gente volta, vocês vão assim, ver que existem dois scripts ali no livro que a gente transita com muita frequência nesses momentos. Um é quando a gente fala do script de ruptura de aliança,
E o outro é quando a gente fala de alvos em sessão, que eles podem aparecer também como comportamentos, como, por exemplo, o cliente boceja, o cliente tá meio que sorrindo, mostrando os dentes várias vezes em momentos específicos, o cliente foge, o cliente começa a falar com você, e aí daqui a pouco, assim, você nota que o cliente está no relato, mas a pergunta é, o cliente ele está interagindo com você ou ele está só no modo narrador ali? São duas coisas muito diferentes. O cliente ele pode começar a matracar ali, né? Fala, blá, 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 blá. Daqui a pouco você tá aqui assim, então, olha só. Blá, 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 o cara tá. O cliente tá. Porra, isso não é intimidade, isso não é relacionamento, né? E aí você vai ali para o protocolo de alvo em sessão, né? Então, assim, o que vai tornar a ruptura de aliança uma coisa de fato diferenciada vai ser o fato de que isso vai envolver, então, um momento em que o cliente vai se sentir, de certa forma, incompreendido ou então não correspondido pelo tratamento. Por quê? O cliente falar de forma acelerada indica um comportamento problemático, mas não necessariamente uma ruptura de aliança. O cliente, por exemplo, né, pegar o celular no meio da sessão online rápido para ver ali se ele recebeu a atualização dos correios ali, porque a encomenda dele vai chegar. Isso não necessariamente é uma ruptura de aliança, pode ser um comportamento problemático que a gente vai ter como alvo em sessão. Agora, quando o cliente começa a sinalizar incômodo, desconforto, desengajamento, por que isso é motivado? Né? Pela sensação de incompreensão ou de que o tratamento ele não está correspondendo às suas necessidades, opa, aí eu estou falando de ruptura de aliança. E aí, o que tem de especial na ruptura de aliança é que pode levar ao encerramento do tratamento. Pode levar ao encerramento do tratamento. Eventualmente, não é a única coisa que pode acontecer. A ruptura de aliança ela pode acontecer de várias formas, até porque, assim, às vezes os clientes, eles persistem em termos de experiências de mal-estar só para ver que, assim, tá vendo como é que não está funcionando porcaria nenhuma isso daqui? E aí o cliente ele resolve picar mula e nem avisa. Isso é uma outra coisa. Tanto que a gente tem que lembrar daquele acordo que a gente tinha falado, né, que é estabelecido sobre o contato e a comunicação presencial, né, sobre a intenção de encerramento do tratamento psicológico. E também lembrando de um ponto muito importante que a gente já falou lá atrás, que era qual? Que bons procedimentos, né, terapêuticos, boas relações terapêuticas vão envolver pelo menos uma ruptura de aliança ao longo do tratamento. Até aí todo mundo acompanhando? Beleza. Então, olha só. Deixa eu puxar aqui. Então, ele coloca, né, que, olha só, ambos os problemas, né, são da responsabilidade do terapeuta administrar ou manejar. Ou seja, não é da responsabilidade do cliente, né, quando acaba surgindo, então, uma ruptura de aliança. Isso daqui coloca a gente meio que com a batata quente na mão. Né? Em que sentido? Porque a gente tem que se lembrar que o cliente está respondendo alguma coisa. O que a gente vê às vezes em supervisão? Ah, Pedro, o cliente é muito difícil. Né? Isso é uma experiência genuína, mas o cliente de fato é difícil. Eu baixei meu tom de voz, vamos lá. Às vezes o cliente é difícil, às vezes sim, o cliente é difícil. Estou tentando reparar quando isso acontece. Às vezes o cliente é difícil mesmo. Então, assim, aí só que a gente precisa se lembrar que, assim, mais uma vez, quando o cliente está se sentindo incompreendido, existe algum estímulo discriminativo ali atrás, né, que produziu essa experiência e um comportamento começou exatamente para quê? Para tentar produzir alívio. E esse alívio pode ser através, né, da recusa
de condução, por exemplo, de algum tipo de procedimento, pode ser da recusa de um tipo de conteúdo, pode ser, inclusive, a evasão do tratamento. Porque, cara, se eu não vou, o que que vai acontecer com aquela coisa de ficar imitando o Umpa-Lumpa ali, né, no treinamento de habilidades? Ah, vou parar de ter isso. Que maravilha! E às vezes daqui assim, que é tudo que eu precisava, né? Assim, e ele tá reagindo, na verdade. Então, quando a gente fala isso no manual do livro-texto, né, ele está falando que o terapeuta é responsável porque o terapeuta ele está controlando exatamente o estímulo que produz esse tipo de resposta. Como a ideia é que não vai resolver se a gente, na verdade, coloca aquilo ali no colo, né, do cliente, né, no sentido de que o cliente é difícil. Isso não vai reconduzir a gente na direção de uma estratégia que vai, de fato, contribuir ali com o cliente. É claro, a gente sempre pode tomar a decisão também de o cliente difícil. O que que eu preciso fazer às vezes? Encaminhar? Aí é outro processo de tomada de decisão, que também é possível, né? A gente pode ter em algum momento ali definido por cansaço, ou mesmo assim, pela nossa sensação de estar ajudando o cliente ou não, né? De que talvez a gente precise encaminhar aquele caso. E tudo bem, somos seres humanos, né? O dia que aparecer terapeuta perfeito, cara, assim, esse dia não vai chegar. Simples assim, né? A gente vai ser efetivo em tudo, em todas as pessoas, não existe isso. Ah, o Ebert está perguntando, Pedro, você tem muitos desafios quanto a equilibrar o que é monitorar o comportamento problema do cliente e o que já se tornou microgerenciamento na sua prática. Imagino que esse limiar seja bem desafiador. Bert, assim, é aquele problema, né, que eu acho que assim, quem vem da TCC Beckiana traz muito como pergunta também, né? Olha, mas quando a gente fica fazendo interpretação de sinalização social, isso não significa uma distorção de leitura mental? Olha só, nós, seres humanos, fazemos interpretações de comportamento não verbal o tempo todo. O que vai diferenciar ali quando a gente vai para a TCC Beckiana, né, sobre uma distorção cognitiva de leitura mental é exatamente como que a gente lida com esse pensamento. Se ele aparece, por exemplo, como uma convicção absoluta do que a gente está lendo, por exemplo, um processo do que está acontecendo com aquela pessoa, né? E a gente meio que assume aquilo ali como verdade, independente muitas vezes, né, de outras fontes de informação, inclusive a própria pessoa. Quando a gente traz isso para a RODBT e pensa como estratégia e o cuidado, né, da gente observar a sinalização social como comportamento, o comportamento ele precisa de quê, por exemplo, para a gente fazer uma análise cuidadosa dele? A gente precisa trazer a ideia de topografia. Frequência, intensidade, variações, quando que ele é ativado, né? Porque senão, imagina só, a gente está vendo, sei lá, um cliente com um Tourette, né? Que vai ficar com movimentos assim, meio que com as Coreias, ou então vai ter um paciente com Coreia de side, alguma coisa assim, que vai ter as Coreias ali, né? Então, assim, existem vários movimentos corporais, várias pistas corporais que não necessariamente vão ser uma sinalização social. De outro lado, existem coisas, por exemplo, que um cliente pode fazer, né? Que mais uma vez a gente vai ter que observar e fazer uma formulação, uma análise do comportamento sobre como que ele aparece, para a gente entender que propósito que ele está servindo. Então, a sinalização social, né, como por exemplo uma expressão neutra, um tom de voz muito baixo, mostrar os dentes, né, o pressionar a boca, nada disso vai ser analisado como um ponto isolado na sessão e esse cliente agora está meio que fechando a boca, colocando como se fosse um clips ali entre os lábios, né? Esse cliente não quer falar sobre alguma coisa. Não, não é isso. Vai um pouquinho antes. Você observou uma vez o cliente, então, pressionando os lábios. Beleza. Isso se torna, então, um comportamento para você monitorar. E aí você monitora um pouco. Viu
que aconteceu de novo? Opa, o que veio antes disso, que é a análise de antecedente. Observou uma terceira ou quarta vez que o comportamento apareceu, conseguiu mapear um antecedente interessante, aí você pode trazer isso para a intervenção de alvo em sessão, né, que é in-session targets, que eles chamam, porque aí você tem uma sinalização social para você intervir sobre. Entende? Agora, se o cliente está falando com você em determinado momento, ele faz. E aí depois não volta mais a fazer isso. Ou então, sei lá, você por algum motivo ainda não consegue entender muito bem, né, qual a função desse comportamento. E aí, assim, a gente precisa se perguntar se vale a pena intervir, principalmente com base, né, é, no quanto que a gente sente visceralmente que aquele comportamento impacta a gente. Esse é um outro critério também importante para a gente definir. Por quê? Se aquele comportamento nos impacta visceralmente, isso significa que é muito provável que esse comportamento também afete outras pessoas do ambiente desse cliente. Então, assim, é super importante isso, porque senão a gente fica até meio ansioso. Por que que a gente fica meio ansioso? Você está com um cliente super controlado. Eles sinalizam muito pouco. A maior parte do tempo, eles vão estar apresentando para vocês sinalização social complicada. Em que sentido? Eles vão estar hipossinalizando o que eles estão experimentando ali. Então, se a gente fica gerenciando toda hora também, a gente cria um ambiente muito tenso para o cliente. Até para uma coisa que a gente até, esses dias até discutindo um pouco sobre a FAP ali, né, apareceu essa questão, né, do o que a gente faz quando um cliente apresenta um comportamento de esquiva. A gente sempre vai intervir sobre um comportamento de esquiva? Não. Quando a esquiva acontece é porque alguma coisa aversiva aconteceu. E aí isso pode ser uma coisa muito importante. Então a gente não vai simplesmente dar uma martelada em cima desse comportamento e falar, não pode se esquivar. Está dando ruim. Então, assim, é entender porque se a gente se preocupa só com a esquiva, a gente está com uma visão ali muito, assim, behaviorismo talvez ali metodológico ainda, né? Pensando muito a forma do comportamento e pensando muito pouco a função dele, propósito desse comportamento, o que está moldando esse comportamento em volta, né? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, Herbert. Então, assim, ah, Posso, claro. só para completar, na verdade a minha dúvida era mais, adorei toda a resposta, mas a minha dúvida era mais relativa ao que você falou no final, essa coisa de como é que você, como é essa dinâmica com o cliente super controlado, uma vez que em alguns momentos você precisa sinalizar para ele detalhes sobre a sinalização dele, né? Como é que fica isso na prática, se é Ah, sim. desafiador, se de algum modo é desafiador, olha, eu percebi que você fez isso, que você fez aquilo, e vira meio que um monitoramento ali, isso pode, de repente, não sei, acabar pesando o clima, afetando a intimidade, ou mesmo a própria dinâmica da sessão ali. Você falou um pouco no final, acho que é sobre isso. É por isso que, assim, a fase de orientação e compromisso ela tem que estar muito bem feita, né? Por quê? Uhum. Dentre as várias coisas que precisam ser bem conduzidas na fase de orientação e compromisso, é a ideia da sinalização social como um mecanismo de mudança e como um problema. Para o cliente, ele topar o compromisso e falar que assim, não, beleza, eu vou trabalhar isso. Então, olha só, a gente vai falar sobre coisas como parará, parará. Tem, por exemplo, os roleplays ali, as dramatizações que servem para demonstrar a sinalização social complicada, ou desadaptativa, mal adaptativa, como você preferir o termo, né? E olha só que engraçado, a gente normalmente faz a dramatização do estilo de sinalização problemático do tipo oposto ao do cliente, para o cliente não se sentir ridicularizado ali. Isso na fase de orientação e compromisso. Então, se um cliente, por exemplo, ele é um cliente mais discordante, né, a gente vai fazer o cliente concordante, né, que é a história da mulher ali que matou o marido e a amante, né, que ela fala que não, pois é, hoje cheguei em casa, não encontrei meu marido com a amante dele, e eles acabaram com todo o dinheiro, né, da nossa casa. E eu matei os dois no incêndio.
Então, assim, quando você fala isso para um cliente Uhum. discordante, para demonstrar a sinalização sinalização social é desadaptativa, não sei por que que eu estou com uma palavra complicada na cabeça, porque eu acho que eu estava lendo alguma coisa de psicopatologia e eles estavam usando isso para luta, ou alguma coisa do tipo mais cedo. Mas, assim, e aí você pergunta para o cliente, né? Olha, quando você estava escutando esse personagem que eu fiz aqui, contando essa história, o que que foi estranho para você? Aí o cliente vai falar, discrepância. Ela falou que matou a pessoa enquanto estava sorrindo, né? Ah, então, como é que é essa experiência da gente receber uma informação que não é tão condizente com aquilo que a gente está observando? E a gente vai explorando também na fase de orientação e compromisso, depois desse script um pouco, quais podem ser aspectos similares e problemas similares que o cliente enfrenta relacionado à sinalização social. Isso no primeiro momento. Para depois, então, ao longo do tratamento, pelo próprio cartão diário, de um lado, né? O cartão diário ele vai trazer muitos comportamentos de sinalização social do dia a dia, do cotidiano do cliente, né? E Uhum. também para trazer os comportamentos que durante a sessão a gente vai intervir na medida que eles se manifestam, Hum, Massa. entende? Massa. Então, assim, o cliente, ele... é, deixa eu pensar aqui. O cliente, ele vai perceber isso como constrangedor se a gente pecar por um problema de ritmo, né? Então, assim, o ritmo no RODBT é uma coisa muito importante, porque na medida que a gente imprime um determinado ritmo sobre recursos específicos, a gente pode passar muita mensagem quebrada. Inclusive, assim, quando a gente tem uma sessão muito afobada em volta de solução de problemas, a gente está reforçando ali traços super controlados. Então, até a coisa de você sentar um pouco com uma sinalização social desagradável é uma pista de, cara, a gente não precisa consertar tudo o tempo todo. Então, o processo de tomada de decisão sobre. Eu acho que é isso, né? Assim, é a quantidade de alvos, na verdade, que vão trazer fogo. Porque quando a gente vai tratar tanto a ruptura de aliança, até para a gente voltar um pouco para o tópico, quando a gente trata a ruptura de aliança ou quando a gente seleciona um alvo em sessão que está acontecendo entre cliente e terapeuta, esses são momentos que a gente fala que são de calor. O livro ele usa o termo heat on. Heat on por quê? É aquela coisa, vocês já foram para um palco e sentiram um refletor em cima? É quente aquela porcaria. Esquenta. E não só isso, né? Quando, por exemplo, a gente está ali na quarta série, a gente tropeça em alguma coisa, todo mundo olha, aê! Né? Cara, sobe aquele calorzão, né? Então, assim, a sensação de calor é uma sensação sanguínea, de certa forma. Então, por isso que a gente fala do termo heat on nesse sentido, né? A gente está sentindo, então, o calor ali da tensão. E é o momento que a gente está colocando o holofote em cima de alguma coisa que está acontecendo. Então, os dois momentos, eles fazem parte disso. E é por isso que o manejo desses momentos, né, tem ali uma questão de ritmo para alvo e sessão. Que é não ficar, você está fazendo isso, você está fazendo isso. Sua sobrancelha agora deu uma coisa meio esquisita, assim. Cara, porque senão daqui a pouco o cliente ele está aqui assim, tentando controlar ou gerenciar também a própria sinalização de uma forma que é contraprodutiva ali, né? E de outro lado, a ruptura de aliança também, ela tem um ritmo próprio. Exatamente porque uma ruptura de aliança, isso foi sensacional. Quando eu estava em Houston, no nível 3, uma coisa que eu fui chamado a atenção, quando eu fui fazer o roleplay de ruptura de aliança, foi que eu tornei a minha ruptura de aliança muito longa. Aí eu, puta que pariu. Porque isso fala de um aprendizado clínico de estar demonstrando cuidado, de estar mostrando reparo, empatia, compreensão, é aquilo ali. E eu não estou reparando também uma coisa que às vezes acontece na ruptura de aliança, que é o quê? O cliente também tem aquela experiência de um lugar, né,
poderoso, porque ele está vendo que você está vindo fazer reparo. Alguns clientes demonstram isso. Outros clientes não, outros clientes até vão estar recebendo ali na esportiva, não tem uma regra, mas assim, alguns clientes eles podem trazer a experiência de ruptura de aliança como uma experiência que pode ser ou recompensadora. E aí, quando você faz uma ruptura de aliança muito longa, você está reforçando. Na verdade, o que ele pretendia fazer ali, que era sinalizar para você o desconforto dele, e aí você está prolongando esse processo de recompensa. Ou se o cliente está fazendo, por exemplo, uma resposta de não me machuque, e você faz também uma resposta de ruptura de aliança muito longa, você pode estar reforçando o não me machuque, ou seja, reforçando a sensação de fragilidade, né? Aumentando a topografia daquele comportamento que pode ser problemático, inclusive para evitar feedback. Então, assim, a questão não é a ruptura de aliança, ela é longe de foi mal, uhul, high five, vamos embora. Não, ela tem todo um processo, né, que a gente para a sessão, a gente engaja então e sinaliza para o cliente o que que a gente percebeu, pergunta de forma aberta e principalmente até investigando se a gente também fez alguma coisa que de fato, né, possa ter machucado o cliente, né, ou se existe alguma coisa que a gente precisa explicar. E as duas coisas são responsabilidade nossa. E tem um caminho da ruptura de aliança que vai para o reconhecimento quando a gente de fato faz alguma coisa que é inadequada com o cliente, porque isso pode acontecer. E outro lado também da ruptura de aliança que pode ser explicar um procedimento que a gente fez ali na sessão para o cliente, porque o cliente ele pode não ter entendido, só que ainda é nossa responsabilidade. Fez isso, a gente faz o check-in, olha, então mais uma vez, se for necessário voltar nesse ponto, você me avisa, então? Será que a gente pode seguir adiante? Você se sente bem para a gente seguir? Ah, me sinto. Então, opa, apareceu um aviso aqui. Será que a gente pode seguir adiante? Estou dando uma encurtada aqui, tá, gente? O protocolo ele é mais detalhado. Mas o check-in é para você verificar se de fato o cliente está na mesma página que você em termos de seguir adiante, né? E aí se o cliente fala que não estamos, né? Aí a gente pode usar várias estratégias, né? Dentre elas, assim, colocar, olha, eu acho que assim, a gente pode parar e pensar um pouco nisso e retomar em outro momento esse ponto, só para a gente, de fato, assim, dar importância também e esperar que esse problema dê uma acomodada para nós dois, para a gente voltar. Prometo que a gente retoma isso em seguida, né? E claro, outras coisas podem acontecer, inclusive do cliente falar que assim, não estou bem para continuar, e a gente pode colocar, olha, você prefere fazer uma pausa, você prefere encerrar a sessão, né? Então, assim, tudo bem, a gente coloca, olha, mas ainda assim mantém o compromisso de, se isso significar o encerramento do tratamento para você, alguma coisa do tipo, que a gente converse pessoalmente, caso chegue nesse ponto, né? Então, existe todo um processo de solução de problemas onde a gente assume, na verdade, uma postura aberta, né? E principalmente, assim, convidativa também para o cliente. Beleza? Ah, a Keuri está colocando essa análise chega a levar mais de uma sessão. Olha, tem análise de sinalização social que pode levar mais de uma sessão, sim. Tá? Principalmente quando a topografia é baixa, ou então quando a gente não consegue estabelecer de uma forma muito segura, né, o que está aparecendo na forma dessa sinalização, a gente pode escolher segurar um pouco mais sobre isso e analisar um pouco mais. Tá? Várias das análises a gente pode acabar levando para mais de uma sessão, até porque é exatamente o que eu estava falando com o Ebert, né? A gente não vai tentar resolver todos os problemas de sinalização social do cliente. A gente pode manter alguns desses problemas na sacola para trazer, por exemplo, em outro momento, por partes. É uma coisa meio Jack ali. Bom, a Amanda está colocando, esse é o maior desafio de ser um psi com traços de supercontrole, tratando um paciente supercontrolado. Tentar não ter o controle sobre a sessão. Por aí. Né? Ah, gente, tem tanta coisa que desafia desse processo, né? Assim, inclusive sobre a nossa própria experiência visceral. Acho que assim, vocês
E eu lembro muito bem, assim, que alguns clientes que eu consideraria super controlados hoje, quando eu volto na minha história, e assim, não foram clientes que eu consegui ajudar muito, né? Eram clientes que eu experimentava a sessão como monossilábica, com pouco conteúdo, às vezes sessões curtas, né? Então, assim, são várias questões aí que a gente acaba experimentando de forma aversiva, né? E aí a gente pode tentar buscar o controle dessas experiências também, fazendo algumas coisas ali na sessão que não ajudam muito. Clarissa está perguntando: tive uma experiência com bocejo repetitivo. Minha leitura, cliente supercontrolada acha que o tratamento não está sendo relevante, pois em alguns momentos isso aconteceu e foi contornado. Após checar, cliente supercontrolada diz que a terapia é o único momento do dia em que consegue relaxar um pouco. Aí, né, assim, e quando a gente pergunta, Clarissa, foi muito bom você dizer isso, porque assim, a gente tem que estar aberto também ao que significa o comportamento, né? E aí o cliente pode falar que assim, o cliente pode mentir, vamos supor, né, que acha que alguém trouxe essa possibilidade na outra sessão. Aí o cliente fala que assim, eu fiz isso porque eu fico passando a mão na barba porque dá uma coçada, né? Uma coisa assim. Só que o cliente faz isso quando aparece uma coisa complicada, ou então quando ele dá uma sacaneada no terapeuta. Vamos supor que essa é a sinalização que aparece ali. Se o cliente está mentindo, beleza. Aliás, o cliente ele falou, por exemplo, que isso não é nada, que só está coçando mesmo, que às vezes incomoda, ou tem uma dermatite ali, né? Cara, eu não estou na cabeça do cliente, né, para saber o que significa isso. E aí eu vou confiar na resposta desse cliente por um momento, né? Agora, eu posso também trazer para o cliente em um determinado momento que apesar daquele comportamento parecer, né, relativamente simples, ele tem algum impacto visceral para mim. E aí uma das formas também de trazer isso é não só revelando um pouco sobre a minha experiência, né, com esse cliente, mas perguntando se esse cliente teve também feedback de alguma outra pessoa no dia a dia sobre esse tipo de comportamento, né? Isso é uma coisa interessante, porque a gente pegar uma sinalização mal adaptativa, tem a ver com a gente avaliar a topografia não só no consultório, mas fora do consultório também, que aí vocês vão ver que isso faz parte do protocolo de alvo em sessão, né? Que é perguntar se aquela forma, né? Se aquele comportamento, se o cliente percebe que aquele comportamento afeta de alguma forma, se ele recebeu feedback, por exemplo, de alguma forma, de pessoas com quem ele ou ela convive. Beleza? Bom, então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Então, olhando aqui, deixa eu ver aqui as minhas anotações. O que a gente não falou aqui? Ah, sim, para evitar o encerramento prematuro do cliente. Sim, então por esses motivos, né, repara, sempre que a gente traz a ruptura de aliança como um tema da terapia, a gente está criando então uma oportunidade de crescimento. Por quê? Mais uma vez, né? Como são clientes que se sentem muito desencorajados, né? São clientes pró-sociais, então assim, as brigas, os conflitos fazem parte de coisas que não interessam muito eles, né? Porque ou dá muito trabalho, ou simplesmente assim, eles não identificam também algum incômodo como muito relevante para eles intervirem ou comunicarem para outra pessoa. Então, quando a gente abre margem para ruptura de aliança, a gente meio que está introduzindo como embaixador, né, ali a figura do conflito, do confronto com o cliente, tá? Então é por isso que a gente aproveita como oportunidade e dá uma adrenalina, sendo muito sincero com vocês, né? É porque a gente está convidando o cliente naquele momento a dar um feedback também sobre nós. Eu lembro que eu estava, um dos últimos até que eu usei como exemplo, lá
no Scholar, né? Assim, tem alguns anos isso já, porque foi quando eu estava fazendo o nível 3 lá em Houston mesmo, né? Eu tinha planejado minha viagem e falei para uma cliente que assim, olha, eu vou estar em Houston, eu não dou certeza da minha disponibilidade, né? Era uma cliente grave, não dou certeza da minha disponibilidade, e mas de toda forma a gente vai se comunicando. E ela falou, beleza, né? E aí, quando eu falei com ela, né? Quando eu estava lá em Houston, e aí, assim, foi tudo tão corrido que eu esqueci de falar com ela. E aí eu estava até no hotel, ela falou que assim, Pedro, eu tô por aqui, é o nosso horário, mas você acabou não dizendo muita coisa sobre se ia ter sessão ou não. Eu falei, não, relaxa. Eu abro aqui o, eu abro aqui o Zoom, né? E aí a gente meio que conversa, né? A gente faz a nossa sessão, não tem problema. Abri para fazer sessão com ela. Cara, já começou direto na ruptura de aliança, né? E ela colocou, olha, eu fiquei esperando de você um feedback sobre se a nossa sessão ia acontecer ou não, me senti desrespeitada. Opa. Então, assim, quando isso aconteceu, e ela trouxe, né, eu fiquei, me senti desrespeitado, me senti muito, assim, na intenção até de encerrar o tratamento, né, porque achei tudo isso muito chato. Aí eu, na hora, senti aquela adrenalina subir, dorme com essa, Pedro. Né? Tá. Aí vamos lá para então para o protocolo de ruptura de aliança, né? Que aí deixa eu trazer aqui. Cadê o ponto aqui? Eu não estou encontrando aqui, depois eu posso até pegar. Eu acho que os scripts eles estão no final do PDF. Mas, enfim, quando eu trouxe para ela, né? O que a gente primeiro faz numa ruptura de aliança? A gente tenta desaquecer a interação. Porque o que, em termos de interação, uma cliente, por exemplo, espera receber quando se posiciona dessa forma? Quando ela se posiciona dessa forma. É o famoso, peraí, você está dizendo isso, né? Você está exagerando, né? Então, assim, é a primeira coisa que eles esperam uma outra postura confrontativa, né? E por vezes até combativa em relação a esse momento. E aí a primeira coisa que eu faço é o quê? Que até ele fala no manual, é desaqueça, né? Get off. Ele fala que se você estiver, por exemplo, na presença do cliente, você pode olhar um pouco para o chão, né? E encostar um pouco na cadeira. Que o Thomas ele adora detalhar essas coisas, né? Mas assim, isso representa um comportamento de desengajamento. Você para de olhar para o cliente no momento que ele te confronta, é uma forma assim de você desaquecer e não apresentar um comportamento de hostilidade, tipo encarar, por exemplo. Então você reduz o nível de hostilidade da interação, olha para baixo, você dá um pouco mais de espaço para o cliente quando você se encosta na cadeira, né? E isso também está moldando um pouco uma resposta de relaxamento, né? De você assim estar ali presente com a coisa sem você sair correndo, por exemplo, do conflito também. Então você usa uma sinalização social receptiva exatamente para você comunicar o quê? A gente ainda está numa relação colaborativa nesse momento. Isso é muito difícil de fazer nessa hora. Porque o terapeuta por dentro também está muito mexido na direção de reparar, de provar o contrário, de se eximir. E a questão também é assim, porque será que é exagero do cliente? Não é isso. Pensa funcionalmente. O problema todo não é só o exagero. A questão toda não é só em volta do exagero. É como, de fato, a gente utiliza uma oportunidade de conflito onde o conflito vai trazer para perto, onde o conflito vai representar intimidade. E aí sim, a gente faz a pergunta: olha,
o que aconteceu, como você percebeu, qual foi a impressão que você teve, qual foi a impressão que eu tive do que aconteceu. Quando vocês forem lá no script de ruptura de aliança, vocês vão ver que ali também, quando o terapeuta de fato está errado, o terapeuta ele vai na direção de colocar que aquele momento está sendo importante para ele ou ela também aprenderem mais a partir da situação. E principalmente, não falar isso da boca para fora é muito importante. Operacionalizar isso em volta de comportamentos objetivos, né? E que você também possa demonstrar é uma coisa muito importante. E aí, o que que eu precisava aprender naquela hora? Olha, foi um momento de descuido, né? Eu não esperava que isso gerasse para. Eu não esperava que assim que isso produzisse um nível de desconforto, né, nessa magnitude. Por isso eu peço desculpas, né? Ao mesmo tempo eu te agradeço por você ter falado, porque quando você fala isso eu posso perceber um pouco sobre o que que eu posso fazer também sobre alguma coisa que eventualmente eu precise aprender. E uma coisa que eu preciso, por exemplo, tomar mais cuidado é com a minha comunicação quando eu viajo para eventos, a minha comunicação quando eu falo que eu vou entrar em contato e assim por diante. Então, ser específico sobre isso é muito importante, porque demonstra também esse nível de cuidado. E a questão também não é dar o braço a torcer e dar a resposta para agradar o cliente. Beleza? Bom, então aqui ele também coloca que a ruptura de aliança oferece uma oportunidade para o cliente praticar habilidades importantes, né, para conflitos interpessoais e expressar seus sentimentos, né? Mais uma vez, eles tendem mais a não expressão. Se é um cliente, por exemplo, mais pro altamente discordante, né? É o cliente que vai estar fazendo ali a cara de pedra, né? E principalmente na direção de evitar qualquer tipo de feedback por bloqueio. O cliente que está, na verdade, no não me machuque ali, né, vai estar em que posição? Vai estar numa posição mais de ferida, né? De realmente ali talvez estar sorrindo, desculpa, né? De estar sorrindo ali o tempo todo, né? E falando que está tudo bem, que não aconteceu nada e vamos embora, né? E aí o cliente vai estar assim disposto a seguir. Agora, é porque isso também trouxe uma outra questão na minha cabeça, né? Que é exatamente quando que um não me machuque pode aparecer numa ruptura de aliança. E isso pode acontecer. E eu vejo muito assim um momento onde primeiro a gente precisa lidar com a ruptura de aliança, né? E depois trabalhar com o comportamento de não me machuque, talvez em outro momento. Eu acho, essa talvez seria uma boa pergunta, né? Mas eu acho que assim, é importante não trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ruptura de aliança, eu não me machuque, sob o risco, mais uma vez, da gente aumentar o quê? Muito calor em volta da intervenção. Que o cliente já está se sentindo injustiçado, e aí você fala então que, mas você está apresentando um comportamento de não me machuque, né? Você está meio que dando uma exagerada aí. Nossa, é absolutamente invalidante uma coisa dessas. Eu acho que existem formas da gente estar trabalhando ali com contato, né, com o momento da ruptura de aliança que dispensam esse tipo de tratamento, né? Aqui, por exemplo, isso é uma diferença muito interessante entre a DBT e a RLDBT, talvez, né? Porque, assim, a irreverência na RLDBT, ela vai ser utilizada num momento em que a gente usa a flexibilidade para ir para um polo de humor. A irreverência na DBT ela muitas vezes é utilizada como um mecanismo de interrupção, né? Quando você encontra, eu não sei se eu estou falando besteira aqui, porque eu não sou um terapeuta DBT, né? Mas assim, eu lembro de ler algum exemplo da Linear ou da Kelly Corner, não sei qual das duas, né? Mas falando que, por exemplo, uma cliente que ameaçou se jogar da janela, né? E aí alguma delas duas falou algo do tipo
Tudo bem, eu conheço vários hospitais que lidam com fraturas de forma assim excepcional. Por quê? Qual o objetivo disso, né? O objetivo disso é a interrupção, por exemplo, da ameaça que está acontecendo ali na hora. Então, a irreverência ela é utilizada para quebrar o ritmo, por exemplo, de uma eventual desregulação, não sei, né? Ali, eu fiquei com essa impressão. Enquanto que na RLDBT, a irreverência ela não é usada da mesma forma, né? Quando a gente está vendo esses comportamentos e a função desses comportamentos, principalmente na relação interpessoal, eu não vejo nenhum exemplo que o terapeuta ele usa a irreverência para lidar com um não me machuque ou para lidar, por exemplo, com um comportamento de oposição ou resistência, que é o pushback. Não vejo isso acontecer. Normalmente o que eu vejo é o terapeuta indo mais na direção, né, ali da gravidade compassiva quando ele está lidando, por exemplo, com alguns desses comportamentos. Beleza? Bom, seguindo um pouco mais adiante, então, ele fala do conflito como uma parte dos relacionamentos saudáveis e assim por diante. Então, um pouco mais para frente, a gente estava aqui colocando de ir até a página 125. Então, o que vem depois disso, que eu acho que é interessante, é quando ele fala dos temas comportamentais do supercontrole. Isso aqui é uma coisa interessante de vocês lerem, porque muitas vezes, quando um cliente traz um comportamento de sinalização social, a gente precisa estar conectando essa sinalização a um tema de supercontrole, né? Então, quando ele coloca expressões que não são tão genuínas, né, ou inibidas da emoção, ou então cautela extrema, ou então foco excessivo em detalhes, né? Ou então comportamentos regulados por regras, né? Ou então relações distanciadas. Então, por exemplo, a gente vai sinalizar um comportamento. Como? Teve um cliente que virou para a esposa, né? E falou que assim, a esposa dele falou, conseguiu uma promoção no trabalho. Aí ele, tá. E aí, né? É, isso é o alvo. Por quê? Isso é uma forma de comunicação que está vinculada a relações, né, estilo distanciado, né, e indiferente de se relacionar. E também está um pouco em expressão inibida. E aí, dependendo do contexto, a gente pode preferir um ou outro. Nesse caso, por exemplo, eu prefiro a coisa da indiferença, né, na relação, porque ele está ali com ela, né? E aí ele falou até que assim, poxa, mas eu acho que foi uma coisa boa. Tá, mas. E aí você fez um grande barulho em relação a isso. A irreverência. Né? Acho que você fez um barulhaço sobre isso, você não acha? Aí parou que é assim. Eu não fiz, não, né? Eu não fiz. Nenhum. Né? Então, assim, por quê? Ele está achando que ele deu a entender, na verdade, ali, que ele falou para ela que foi bom o que ela conseguiu. Não, para ele foi. Assim, o que ele externalizou não foi viabilizado em termos de tato para ela ali, né? Quando a gente fala de comportamento verbal. Então, pegou um tema e é importante vincular para explicar, então, por que aquele comportamento acaba sendo problemático. Então, olha só, você responder de forma monossilábica, e assim, a gente pode até fazer roleplay, por exemplo, para o cliente demonstrar como é que falou uma determinada coisa. E a gente pode inverter também o roleplay, e aí uma recomendação normalmente é que a gente exagere um pouquinho a sinalização para o cliente perceber visceralmente, né, como que é sentida essa comunicação. Para você fazer e aí? Como é que o cliente sentiu? Aí o cliente fala, fica meio esquisito. Por que que fica meio esquisito? Porque parece que não está acontecendo nada. Esse é um passo muito importante.
e aí a gente explica, né, o que está relacionado ali com, de fato, um tema do supercontrole. Outro ponto que a gente utiliza os temas ali de supercontrole são quando não tem nada na sessão. E tem vários nadas. Tem momentos de vários nadas. O que são esses momentos de vários nadas, né? Quando o cliente, pode ter acontecido coisas durante a semana para o cliente não considera como problema. E aí, quando a gente levanta um tema do supercontrole para conversar com o cliente sobre, muitas vezes isso faz com que surja a oportunidade do cliente identificar outros comportamentos problemáticos. E aí, de repente, aconteceu sim alguma coisa. É que o cliente não estava reconhecendo como problema. Então, esse é um segundo uso ainda dessa lista de temas do supercontrole que a gente pode trazer para a sessão. E. Ah, com certeza, Amanda. A Amanda está falando aqui, bem útil ter essa carta na manga. E é bem útil, porque às vezes a gente fica assim. Tem duas coisas aqui que são bem interessantes. Quando a gente coloca dessa forma, a gente dá uma mini aulinha pro cliente ali. E aí o cliente acha isso barato. E aí daqui a pouco o cliente reengaja também ali na conversa e começa a trazer, então, coisas que aconteceram ali durante a semana. Tá? Bom, gente, então, eu acho que falando sobre a hierarquia de alvos ali, na página 122, é um ponto que eu vou pedir para vocês também darem uma olhada. E eu vou querer passar com vocês com um pouco mais de calma. Não vou pular isso, porque hoje a gente é até a página 125, né? Mas eu vou parar na página 122 para a gente falar sobre a estrutura e a agenda da terapia individual, tá? Que eu acho que é não pulável isso daqui. Beleza? Gente, não esqueçam de preencher o formulário de feedback ali para eu saber como é que estão indo as coisas, tá? Sim, em teoria até deu para ver. A sinalização dela social foi muito direta. Você ter esquecido. Não é uma tarefa de casa, é um pedido de ajuda mesmo que eu estou fazendo, tá bom? Então fiquem à vontade aí de acordo com a disponibilidade de vocês para estar dando um alô por lá. Beijo grande para vocês então. Vocês têm alguma pergunta agora de final de encontro ou não? Então tranquilo, gente. Então, beijo grande para vocês. Qualquer coisa, guarda a pergunta que no nosso próximo encontro a gente fala sobre isso. Tchau, tchau.